Queridos irmãos batistas canaenses, graça e paz vos sejam multiplicadas. Quero trazer para vocês nessa manhã um breve resumo daquilo que aprendemos ontem à noite no nosso programa na Rádio Guarani FM. Ontem à noite estudamos um pouquinho na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. O apóstolo Paulo, ele traz para os crentes que estavam na capital do império as provas do amor de Deus para com cada um de nós. É interessante que Paulo escreve essa carta, a carta mais completa, a mais teológica, a mais doutrinária de todas as cartas, até porque ele escreveu essa carta para uma igreja que ele ainda não havia visitado. E assim nos diz, Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. John Stott, pastor anglicano britânico, ele vai dizer no seu comentário da carta aos Romanos que aqui encontramos 5 perguntas sem resposta. E a primeira é: se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante que algumas Bíblias, algumas traduções novas, já traz a palavra ninguém na frente dessa pergunta. Até porque, se Deus é por nós, nada pode nos deter. Quando ele faz a primeira pergunta aqui, que diremos, pois, a vista dessas coisas? Quais coisas são essas? O apóstolo Paulo está dizendo de todas as coisas que ele retrata nos capítulos anteriores. No capítulo 1, o apóstolo Paulo começa a trazer as questões acerca do peso do pecado para a vida humana, do peso do pecado para o planeta. Ele diz que a natureza geme como se estivesse sofrendo dores de parto, tudo isso por causa do pecado. Hoje temos o mal moral que tenta ser contra nós, temos a morte que tenta ser contra nós, temos as epidemias, as doenças que tentam ser contra nós. No entanto, nada disso pode nos deter, porque Deus, Ele é por nós. E ele prova que ele é por nós. E aí o apóstolo Paulo começa a dizer no versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ora, Deus, ele prova que ele é por nós, quando manda seu filho morrer por nós. O mesmo apóstolo Paulo, nessa mesma carta aos Romanos, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele diz que Deus nos dá tudo de maneira graciosa, por graça. Filipenses vai dizer que graça é a última palavra perfeita. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Isso é graça. E Deus, ele é por nós quando ele manda Cristo morrer por nós. Então encontramos as 2 perguntas aqui sem resposta. Primeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda, aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Deus, ele nos dá tudo por graça, favor imerecido. Ele nos ama do jeito que somos. Deus nos ama. Aí o apóstolo Paulo continua: quem tentará acusação dos eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que nos inocenta. É Deus quem acaba com a pior consequência do pecado na nossa vida, que é a morte eterna. É interessante que no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ah, irmãos, não há nada melhor do que ter paz com Deus. Se é bom termos paz uns com os outros, imagine ter paz com Deus, aquele que pode solucionar todos os nossos problemas, aquele que não nos desampara nunca, aquele que não nos decepciona nunca. É bom ter paz com Deus. E eu quero, irmãos, neste dia, te desafiar a continuar tendo paz com Deus. E a maneira que você tem de ter paz com Deus é tendo paz com Jesus Cristo, é crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Fortifiquemos cada dia mais a nossa fé, até porque Deus, ele é por nós, Cristo morreu por nós, Cristo nos justifica, e o fato de nós sermos justificados e nós sentados, fomos criados novamente.
Quem está em Cristo, nova criatura é. Fomos criados novamente, temos paz com Deus, e esse Cristo, Ele nos ama. Olha o que nos diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que não temos medo do dia do juízo? Porque Cristo Jesus é o nosso Senhor. Por que não temos medo do dia do juízo? Porque Deus, Ele é por nós. Por que não temos medo do dia do juízo? Porque Cristo morreu por nós. Por que não temos medo do dia do juízo? Porque Cristo nos justifica. Por que não temos medo do dia do juízo? Porque Cristo nos ama. É interessante que João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Mas no versículo 17, assim nos diz: nisso é aperfeiçoado o amor de Deus em vós, para que no dia do juízo não tenhamos medo. Irmãos, em dias difíceis como o mundo vive, firmemos cada dia mais a nossa fé em Jesus Cristo, porque a vitória final é nossa, a vitória final é do povo de Deus. Assim nos diz o versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. O último capítulo da nossa vida já foi lido, já foi aberto, já é conhecido. Nós vamos para o céu, nós vamos morar no céu. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E eu era um perdido e fui achado. Você era um perdido e foi achado. Portanto, irmãos, firmemos a nossa fé em Jesus, confiemos em Jesus, oremos a Jesus, busquemos a Jesus e com certeza, o mais rápido possível, estaremos juntos, cultuando ao Senhor neste lugar maravilhoso que é a nossa igreja. Deus te abençoe, irmãos. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o mundo. Deus abençoe Nova Canaã. Tenha certeza que estamos sempre orando por vocês. Deus nos abençoe e até mais, se Ele assim nos permitir. Deus te abençoe.